Nós vivemos em uma cultura de comparação. Vocês já perceberam isso? As pessoas estão o tempo todo tentando mensurar quem é melhor, quem é maior, qual é o maior jogador de todos os tempos. Para nossa felicidade, é um brasileiro. Embora, na atualidade, os argentinos, levem essa vantagem sobre nós. Eu não estou falando de Messi, eu estou falando de Germancano. As pessoas discutem sobre qual foi o maior império da história do mundial, se foi o grego, se foi o romano, se foi o otomano, o americano, quem é o maior líder da história, se foi Jesus, Maomé, Moisés, Augusto César. E as perguntas continuam. Qual o melhor carro? Qual o melhor filme? Melhor livro? Quem são os melhores músicos? Ou seja, a humanidade está o tempo todo querendo mensurar, medir quem é o maior, o que é o melhor. E esse interesse por essas megas questões não é algo novo, não é algo dos dias de hoje somente. Isso nos remete ao tempo de Jesus, quando um líder religioso ele vai até Jesus, um grupo de líderes religiosos, na verdade, se dirige a Jesus e um desses líderes ele pergunta sobre algo que seria mais importante. E ele pergunta sobre os mandamentos. Senhor, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus, ao invés de responder ele responde com 2 mandamentos. E é sobre esse trecho do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 28, nós vamos ler até o 34, que nós vamos aprender com Jesus em um momento onde ele foi questionado e foi instigado a quantificar, a mensurar, a comparar, a fazer esse comparativo de qual seria o maior dos mandamentos. A palavra de Deus diz assim: chegando um dos escribas que o ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é esse: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder ler, ouvir, Senhor Deus, a tua voz através das suas sagradas escrituras e nos alimentarmos, Senhor Deus, das tuas verdades. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que possamos ser alimentados, que possamos ser saciados, Senhor Deus, e que possamos responder com fé à tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Fico um tempo sem pregar aqui na igreja, fiquei até desacostumado com o púlpito aqui. Mas nós vemos aqui nesse trecho Jesus sendo
questionado por um líder religioso, por um escriba, a respeito de qual mandamento é o principal. E Jesus ele não responde a respeito de um mandamento, mas ele responde com 2 mandamentos. Ele não apresenta um grande mandamento apenas, mas 2 grandes mandamentos. E ambos os mandamentos são baseados em nossa responsabilidade de amar. Amar a Deus e amar o próximo. No quesito amor, quando nós olhamos para o que Jesus nos ensinou, nós aprendemos que no quesito amor nós somos o terceiro. Nessa resposta, a respeito desses 2 mandamentos, o que Jesus ele está falando com aquele escriba e também comigo e com você, é que o desejo dele é expor a nossa alma, revelar o que de fato é mais importante para mim e para você como discípulos de Jesus. E por isso eu te pergunto, o que você aprecia? O que você dá um valor supremo em sua vida? E nós vemos Jesus ele falando sobre os 2 grandes amores. E o primeiro deles é que nós somos ordenados a amar a Deus supremamente. E Jesus fala sobre o amor a Deus nos versículos 28 a 30. Aquele homem que pergunta a Jesus, um escriba, ele era uma espécie de um advogado religioso. Ele tinha uma mente que pensava de forma um pouco mais legalista. E ele vai até Jesus e faz essa pergunta. E é interessante que, ao conversar com Jesus, o Senhor ele fala que ele vê que na discussão de Jesus com outros líderes judeus, ele começa essa conversa com a certeza que Jesus tinha respondido bem àqueles homens. Então nós vemos que ele faz essa pergunta a Jesus sem malícia, diferente do grupo que conversou com Jesus na semana passada. Não sei quantos estavam aqui, e se você se recordar na pregação, o diálogo anterior de Jesus se apresenta, como ele se apresenta, é a partir de um grupo de pessoas que fazem uma pergunta para Jesus, onde eles queriam pegar Jesus em uma cilada, onde qualquer uma das 2 respostas possíveis deixaria Jesus em uma situação embaraçosa, uma situação difícil. Na semana retrasada também, quando Jesus é perguntado, o sermão da semana retrasada, a respeito do imposto a César. Depois de 2 diálogos difíceis com pessoas que queriam, de alguma forma, colocar Jesus à prova, nós vemos um líder religioso, um escriba, que faz uma pergunta sincera, uma pergunta honesta a Jesus, porque ele mesmo percebe que Jesus respondeu bem àquela pergunta maliciosa que foi feita anteriormente. E essa pergunta que ele faz não era uma nova pergunta. Era um tema comum naquela época. Entre os líderes religiosos, constantemente surgia essa dúvida. Qual é o mandamento mais importante de todos? Isso não é tão fácil de se identificar. Não era tão fácil para aqueles líderes identificar qual mandamento era mais importante. Afinal de contas, na tradição judaica, eles elaboraram 613 mandamentos nos primeiros 5 livros da Bíblia, onde 365 mandamentos eram de forma negativa, eram proibições. E outros 248 eram de ordenanças, eram positivas, eram mandamentos de Deus para se fazer algo.
Desses 613 mandamentos, alguns eram mais leves, que exigiam menos esforço para se obedecer, enquanto outros eram vistos como pesados demais, que inclusive eram punidos com maior rigor, caso fossem desobedecidos. Da lei moral de Deus, e também em todos os mandamentos da lei cerimonial, os líderes religiosos conseguiram extrair e criar 618 regras, 618 mandamentos que eles observavam. Por isso essa discussão de qual era o maior mandamento era algo difícil de se concluir diante de uma quantidade enorme de regras, de mandamentos. Eu fico pensando, devia ser mais difícil do que a Constituição brasileira, É engraçado, às vezes sobre o mesmo tema tem gente falando que fere a Constituição e o outro fala o oposto, falando que está de acordo com a Constituição. Ninguém entende nada. Então, a confusão entre os líderes naquela época era... Além daquelas regras, existiam as diferentes correntes de interpretação dessas regras. E as pessoas não paravam de ficar discutindo em torno delas. E o que Jesus faz aqui é expor o contraste entre uma religiosidade pecadora do coração humano, que está em busca apenas de regras, de proibições, de uma lista de coisas de que se pode ou não pode, e a essência do Evangelho. Jesus ele traz esse contraste para aqueles homens. Porque a nossa natureza, ela está atrás de regras, somente disso. Nós temos a habilidade de pegar princípios da palavra de Deus e criamos uma regra específica para aquele princípio e dizemos que a única forma de se obedecer àquele determinado princípio é obedecendo aquela regra exatamente daquele jeito que eu digo obedecer. E geralmente a gente valoriza ou dá maior ênfase nas regras que nós mais apreciamos ou até mesmo temos uma suposta facilidade em obedecer. E por vezes ignoramos outros princípios da palavra de Deus, como se eles não existissem. E às vezes com uma falsa piedade, nós aparentamos pessoas extremamente espirituais, santas, enquanto, na verdade, nós estamos tirando Deus do centro e fazendo de nós mesmos os nossos próprios salvadores. Por isso que Jesus fala que o mandamento, um dos mandamentos principais, é amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus supremamente. Isso significa que nós devemos amar a Deus por quem Ele é. Jesus, no versículo 29, ele cita uma declaração comum ao povo judeu, que é descrita lá em Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, que diz assim: escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Jesus não está falando algo novo para aquele homem. No contexto judaico, o que Jesus fala é uma citação de Deuteronômio 6, 4 e 5. Essa confissão era recitada por todo judeu devoto de manhã e de noite. O comentarista bíblico Mark Edwards, ele diz que essa citação, essa confissão para o povo judeu, ela era tão importante para o judaísmo quanto a oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos
para os cristãos. Era uma citação diária, onde um judeu devoto a repetia todos os dias, de manhã e de noite. Jesus fala: o Senhor, o nosso Deus, é um. Jesus está expondo o coração e a alma da fé hebraica. Jesus ele está falando que o Deus de Israel é o Pai dele. O Deus de Israel é o mesmo Deus que o enviou. Que o Senhor Deus é o único Deus. Que esse Deus é único em essência. Que apenas Ele é Deus e não há nenhum outro nesse mundo. Que todos os outros deuses desse mundo não passam de ídolos. Jesus ele faz uma declaração poderosa de singularidade, de exclusividade do Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel. Nosso Deus é o único digno de adoração, é o único digno do nosso amor primeiro, é o único digno da nossa devoção, é o único digno da nossa fidelidade exclusiva. Se nós não o amarmos e o adorarmos exclusivamente, o Senhor ele não vai aceitar a nossa adoração. Ele não divide a sua glória com nenhuma outra coisa ou pessoa. É sobre esse tipo de adoração que Jesus está falando àquele líder religioso, àquele escriba. Quando nós cantamos aqui a última música, falando que o Senhor reina, eternamente reina, isso não é uma força de expressão, mas uma verdade que revela a identidade, a natureza do nosso Deus. E o judeu, ele compreendia isso. Embora muitos deles, naquele momento, não compreendiam que o Deus que eles criam era o Pai de Jesus Cristo que haviam enviado. No livro do Êxodo, no capítulo 34, a palavra de Deus diz que tipo de Deus ele é. A palavra de Deus o descreve como perfeito em seu amor e em sua graça e em sua justiça. Amar a Deus não é somente adorá-lo, mas também em obedecer os seus mandamentos e estatutos. Quando Jesus cita Deuteronômios, e se a gente olhar lá, Deuteronômio 6, no versículo 2, vai dizer que nós devemos obedecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amar a Deus significa que nós devemos adorar a Ele, obedecer a Ele, e também, no texto que Jesus cita de Deuteronômio, fala sobre ensinar os mandamentos aos filhos, aos netos, ao sentar, ao andar, ao deitar, ao levantar, ao longo do dia, lembrando quem Ele é e o que Ele fez. O texto de Deuteronômio, no versículo 12, diz: o Deus que te tirou da terra do Egito, do lugar da servidão. Amar a Deus por quem Ele é e reconhecer os seus feitos poderosos por nós. O Deus que é todo-poderoso e que também nos tirou da escravidão do pecado, que também nos libertou da morte eterna. Amar a Deus supremamente significa que nós não devemos seguir outros deuses. Os deuses da cultura, os deuses dos povos ao nosso redor, pois o Senhor, o nosso Deus, Yahvé, seu Elohim, como Jesus usa, as expressões que Jesus usa para falar com aquele homem, Ele está no meio de nós.
É um Deus zeloso. E esse Deus que é único e que é digno de toda adoração, deseja também que a gente o adore por quem Ele é e com tudo que nós temos. Jesus, ele apresenta, ele enfatiza a natureza abrangente de como nós devemos amar o nosso Senhor, o nosso Deus. O Senhor, ele exige de nós uma adoração total, uma devoção de amor completa. Ele usa a expressão coração, alma, mente e força. Jesus aqui, ele não está fazendo, nem mesmo o texto de Deuteronômio, fazendo uma análise psicológica da personalidade humana, mas um chamado a amar a Deus de forma total, de forma completa, indicando que ao mesmo tempo que não se precisa de muito para ser crente, porque nós nos tornamos filhos de Deus não pelo que a gente faz, mas pelo que Cristo fez por nós, a resposta a essa salvação gratuita é se doar completamente para esse Deus. O que a Bíblia nos ensina aqui é que nós devemos amar a Deus com tudo que nós temos, com as nossas emoções, com a nossa consciência, com o nosso intelecto, com o nosso pensamento, com a nossa força, com a nossa vontade. O teólogo Sinclair Ferguson diz: Deus nunca está satisfeito com nada menos do que a devoção de toda a nossa vida por toda a duração da nossa vida. Amar a Deus supremamente é um chamado para avaliarmos o nosso amor a Deus constantemente. É a reflexão diária que nós devemos fazer se de fato o Senhor é a paixão que abrange tudo nas nossas vidas. Se eu tenho uma afeição profunda e intensa pelo meu Senhor, se eu tenho sido fiel no meu amor exclusivo a Ele, se eu tenho resistido e até mesmo tenho me colocado em oposição a qualquer coisa ou pessoa que procura se opor ao meu Deus, se eu sou zeloso em defender com amor, com graça, o nome do meu Senhor, se eu tenho prazer em gastar tempo com o meu Senhor, diariamente, na minha devoção, prestando culto público ao meu Deus, se eu de fato tenho submetido ao senhorio de Deus todas as áreas da minha vida, se eu tenho buscado falar com o meu Deus o máximo que eu puder, quanto tempo você tem gastado em oração? Quando você ama alguém, você busca falar com essa pessoa. O amor a Deus acima de todas as coisas não pode ser algo teórico, ser apenas uma ideia. Ele precisa ter uma comprovação prática na minha e na sua vida. Mas observe, não são as coisas que eu faço que faz com que Deus me ame. As coisas que eu faço porque eu sou amado por Ele. Nós só somos capazes de amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, como está escrito em 1 João 4,10. Por isso, o primeiro grande mandamento, ele precisa ter um desdobramento prático na minha vida e na sua vida. É necessário que a gente faça essa avaliação. Eu gostaria de pensar de algumas formas como eu e você devemos demonstrar na prática que, de fato,
estamos amando a Deus acima de todas as coisas? Será que nós temos demonstrado o nosso amor supremo a Deus através de uma vida de devoção contínua e de vigilância? Se traduzindo em um tempo de qualidade, de dedicação à oração, de estudo da Bíblia e de serviço na comunidade de fé. Em meio ao mundo que nós vivemos, que há tantas distrações, de tantas exigências do nosso tempo, tanta coisa tentando roubar a nossa atenção, nós devemos intencionalmente fazer de Deus a prioridade na nossa vida. Outra forma que nós demonstramos amar a Deus supremamente é através da nossa obediência. A obediência ao que Deus espera de nós, mesmo quando obedecer se torna difícil por conta do nosso coração pecador. Mesmo quando obedecer me leva a uma situação que eu ainda não compreendo. Mas a obediência demonstra um amor supremo a Deus. Porque é através da obediência a Deus que nós demonstramos que amamos tanto a Ele, que colocamos a vontade dEle acima da nossa. Colocamos a vontade acima dos nossos próprios desejos, a vontade de Deus. Colocamos a nossa confiança de que Deus nos ama e está cuidando de nós acima das nossas compreensões limitadas. Por isso que Jesus fala que esse é um dos dois principais, dos grandes mandamentos. Até porque, se você olhar para todo o restante, e para você olhar para qualquer tipo de pecado, todo pecado cometido, mesmo que não afete outra pessoa, seja algo que você pratica sozinho, ele ofende a santidade de Deus. Deus é ofendido nas nossas transgressões. Logo, o nosso desejo em resistir ao pecado deve ser movido pelo nosso amor a Deus, porque nós o amamos e não queremos ofender a sua santidade, porque sabemos que Ele está vendo, porque compreendemos que a sua boa vontade é a bendita providência para que tudo vá bem na nossa vida. Então Jesus ele vai e apresenta não somente esse, mas um segundo mandamento. A partir do versículo 31 ao 34, Jesus diz que nós somos ordenados a amar o outro genuinamente. Amar a Deus supremamente e amar o próximo genuinamente. Como isso costuma acontecer? O que nós vemos aqui é Jesus fazendo como Ele sempre faz. Ele sempre nos dá mais do que pedimos. O escriba pediu um mandamento, Jesus deu 2. Aquele advogado religioso, ele pergunta sobre o mandamento mais importante. Ele fala que existem 2 e que esses 2 andam juntos. O que Jesus está falando é que como você responde ao primeiro mandamento de amar a Deus, determinará como você responde ao segundo, que é amar ao próximo. Quando você obedece o segundo mandamento, indica que você abraçou o primeiro. Quando Jesus diz que todas as leis se resumem a amar a Deus e ao próximo, ele está dizendo que não cumprimos uma lei simplesmente evitando uma proibição ou as consequências da quebra dessa lei, mas que devemos obedecer à lei, porque todo pecado cometido é contra Deus e, na maioria das vezes, contra alguém. E se eu amo a Deus e não quero ofender a sua santidade, se eu amo o meu próximo e não quero prejudicá-lo, eu devo resistir ao pecado, eu devo lutar contra o pecado.
E dessa forma, eu estarei obedecendo os demais mandamentos. Jesus ele está trazendo para o campo das motivações. Jesus ele está falando que se você obedece à lei do não matarás, simplesmente porque você tem medo das consequências do assassinato, você não está obedecendo à lei. Você não assassina o outro porque você ama a Deus e ao próximo, mesmo que você, em algum momento, tenha desejado atentar contra a vida daquela pessoa. Porque a palavra de Deus diz que nós somos chamados a amar, inclusive, os nossos inimigos. E é interessante porque essas palavras de Jesus, por vezes, elas são interpretadas de forma egoísta. Jesus aqui, ele também não está trazendo uma nova ideia para aquele homem de origem judaica. Jesus ele está falando, ele está citando Levítico 19, 18, completando a citação que ele tinha feito de Deuteronômio 6. O que Jesus está falando é que quando nós crescemos no nosso amor a Deus, eu também cresço no amor àqueles que foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. E, principalmente, eu cresço em amor àqueles que foram igualmente alvo do amor de Deus. Eu amo também aqueles a quem Jesus sacrificou a sua própria vida por amor. Mas quando Jesus fala em próximo aqui, ele não está usando o próximo num sentido restritivo. Eu tenho que amar o próximo, então vou ficar distante de determinada pessoa para eu não ter que amar. Às vezes, nosso coração pecador tenta fazer isso, né? Ainda bem que a Bíblia manda amar o próximo. Então, só vou andar com quem eu amo, com quem eu acho que eu devo amar. De outros, eu quero distância. Se ele está distante, não preciso amar. Por vezes, nós fazemos assim. Expomos um amor sacrificial pela nossa família, pelos nossos amigos, por quem eu me identifico, ou pior, amo aqueles que podem me trazer algum tipo de benefício, aqueles que podem, de alguma forma, contribuir para eu atingir meus objetivos. Essa é a forma pecaminosa, diabólica de amar. O amor utilitarista. Se esse amor por interesse fosse bíblico, todos nós estaríamos no inferno. Porque Jesus morreu por nós quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. E a palavra de Deus diz que a nossa atitude tem que ser a mesma de Jesus Cristo. Toda a humanidade, até mesmo os nossos inimigos, estão nesse conjunto de próximos. Aí talvez você pergunte, mas Jesus não está falando isso aqui explicitamente. Mas quando você vai para Lucas 10, na parábola do bom samaritano, Jesus é interrogado sobre quem é o meu próximo, então, já que você está falando que eu tenho que amar o meu próximo. E Jesus conta uma história de um samaritano, de alguém que era inimigo do povo de Israel. Atualmente, alguns, de forma completamente errada, sugerem que Jesus está ensinando também um amor egoísta. Eu já vi gente falando isso. Não, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho que me amar primeiro. Depois que eu me amar muito, aí eu começo a amar o outro. Se você pensar assim, sabe quando você vai amar o outro? Nunca. Eu não estou falando que não exista um nível saudável de amor próprio. Até porque nós precisamos reconhecer que nós somos objeto do amor do Criador.
Somos objeto do amor do Redentor. Odiar a mim mesmo é uma ofensa a Deus e questiona até mesmo a sabedoria e a bondade de Deus por nós. O que Jesus está falando é que o amor que naturalmente nós temos por nós mesmos precisa ser deslocado para os outros. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2, quando diz o seguinte, que Jesus não considerou o fato legítimo dele ser Deus e se fez homem, como nós. E quando Paulo fala isso à igreja de Filipos, ele está falando, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então Paulo fala o que Deus fez para nos amar, o que Jesus Cristo fez para nos amar, se despendo da sua realeza, do seu trono, para andar nesse mesmo solo que nós andamos. E é interessante porque quando Jesus fala sobre isso, ele está falando aqui sobre um mandamento. Sendo um mandamento, isso deixa claro que o foco principal em nossas ações em relação ao próximo não são os nossos sentimentos. Eu não amo ao próximo porque eu ardo de paixão pelo próximo, eu devo amar o próximo porque Deus me mandou amar o próximo. E quando eu não faço isso, há uma incoerência em relação ao meu amor ao próprio Deus. Se eu amo a Deus, eu devo amar o próximo. É o que está escrito lá em 1 João. E é interessante, porque se Jesus estivesse aqui, incentivando o amor próprio em primeiro lugar, haveria um paradoxo. Nas suas próprias palavras, quando ele diz que nós devemos negar a nós mesmos, morrer para nós mesmos. Quanto mais eu me amo corretamente, mais eu me negarei e mais eu amarei os outros. E isso também se dá de forma prática. O amor ao próximo, ele também é prático, assim como deve ser o nosso amor a Deus. O amor ao próximo me leva a atender às necessidades dos outros, com energia, com paixão, com zelo. Com o mesmo zelo que eu tento atender às minhas próprias necessidades. Mas como isso é possível? Sendo